Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para conversar com vocês sobre todas as experiências que eu tenho tido desde o meu diagnóstico. Eu já fiz um vídeo falando como que foi a minha primeira cirurgia, mas eu passei por uma segunda cirurgia. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar sobre Deus. Na minha primeira cirurgia, eu tive muito medo mesmo de morrer. E eu nunca tinha feito uma cirurgia, a última cirurgia que eu fiz foi das amígdalas. Então tudo era muito novo. Mas dessa segunda vez eu estava bem forte, sabe? E quando o enfermeiro não, quando a enfermeira veio me buscar para me levar para a sala de cirurgia, eu não tive o mesmo medo da primeira vez, eu não fui chorando. Veio uma força assim interior muito grande nessa segunda cirurgia. Isso se deve a Deus. Nesse processo de diagnóstico, de cirurgias, eu tive um reencontro com Deus, né? Uma força muito grande veio para mim e é como se eu não tivesse medo. E naquele momento em que a enfermeira veio me buscar, ela estava... Não foi como da primeira vez veio um enfermeiro super alegre e tal. Dessa vez veio uma senhorinha, que ela até esqueceu minha meia de compressão lá no quarto, de tão estressada e mal-humorada que ela estava. E mesmo assim eu não tive medo, porque quem faz cirurgia sabe, quando a enfermeira vem buscar para levar para a sala pré-operatória, é um dos momentos mais assustadores, porque você olha aquelas luzes no teto e você fica pensando nos filmes que você já assistiu, nessa passagem, sabe? Que acontece. E o que me ajudou a estar tão forte nesse momento crucial foi o Salmo 91. A minha família fez uma campanha de oração com o Salmo 91 de 7 dias e eu também fiz, né? Eu lia todos os dias o Salmo 91 antes da minha cirurgia. E quando eu estava lá, eu ficava escutando no fone. E o Salmo 91 ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está ao meu lado. Então, isso me deu uma força incrível. E esse foi o meu reencontro com Deus. Na minha vida adulta, eu me desconectei dele, porque eu não queria mais. Eu questionei. Se as pessoas me perguntassem, você acredita em Deus? Acredito. Mas eu não fazia mais oração, eu não lia mais a Bíblia, eu não estava conectada com o meu espiritual. Até a minha primeira cirurgia, eu tive muito medo, muito medo. Mas nessa segunda foi algo realmente extraordinário. Não foi uma cirurgia fácil. Ainda é muito difícil falar sobre ela, né? Falar sobre o que foi exatamente. Eu acho que num outro vídeo eu vou falar só sobre a cirurgia. Mas eu fiquei na UTI após a cirurgia e quando eu tive alta, quando eu voltei pro quarto. Futuramente também eu vou fazer um vídeo falando como que foi essa parte da cirurgia, da UTI. Mas quando eu voltei pro quarto, aí 1 ou 2 dias eu tive alta. Acho que foram 2 dias que eu voltei pro quarto, eu tive alta. E eu tive um atestado de 45 dias.
Eu trabalhava numa escola de tempo integral, uma PEI. E numa PEI você não pode ter um atestado tão longo. Então eu perdi a minha designação e volto para uma escola regular, para a sala de aula, todas essas coisas, assim, perdi meu trabalho, não exatamente tudo, mas eu tava ali confortável e de repente a minha vida virou. E Deus tem conversado comigo muito em forma de vídeos, músicas, lendo a Bíblia. Uma vez, quando eu cheguei em casa, né, eu perguntei pra Deus, por que eu tô passando por tudo isso? Aí eu abri a Bíblia e tinha uma passagem que tava falando sobre sabedoria. Aí eu fechei a Bíblia e falei, Deus, fala comigo de novo, por que eu tô passando por isso? E aí eu abri em Eclesiastes. E lá tava falando sobre sabedoria. Então, assim, Deus, ele precisa repetir para entender. Então, eu entendi que tudo que eu estou passando hoje é porque eu precisava de sabedoria. Sabedoria para lidar com a vida, para lidar com a alimentação, para lidar com a minha fé e para entender que o trabalho, ele não é tudo, ele é uma parte da minha vida. E se eu não me cuidar, eu não consigo trabalhar. Então, assim, várias vezes nessa minha perda do trabalho eu me questionei. E se eu tivesse agido de forma diferente? Se eu tivesse insistido para os médicos para eles me darem pouco tempo? Será que daria certo, né? Será que eu conseguiria continuar na PEI como a coordenadora? Ia dar tudo certo? Não. Hoje eu entendo que eu preciso desse tempo para mim, porque eu estou me alimentando melhor, eu estou buscando qualidade de vida, eu me forço a sair para andar todos os dias, para voltar a ter musculatura. Eu não tô comendo pão de manhã, eu tô optando por aveia, frutas, eu estou evitando gordura, bebida alcoólica. Dá vontade? Ah, né? Às vezes eu caio numa tentaçãozinha, assim, aí experimento, mas aí eu lembro, não, isso aqui vai me fazer mal. E aí eu dou uma maneirada. Tenho... não janto tarde, tenho dormido bem. Vocês podem ver pela minha pele, ó. Deixa eu até limpar aqui, porque eu fiquei emocionada, mas se vocês olharem minha pele, ela tá muito bem. Eu tô com cor, eu tô vivendo, né? E eu tô feliz porque eu tenho uma mãe que cuida de mim, que cuida da minha alimentação. Eu tenho meu sobrinho, que pra mim é como um filho. E o Felipe tem sido um companheiro extraordinário, né, nessa fase. Eu nem preciso falar muito da nossa relação e o quanto os problemas eles nos aproximaram, porque eu deixei aí um depoimento falando e eu fico com vergonha também de ficar falando do meu relacionamento, né? Nesse processo eu percebi que as pessoas ao nosso redor elas são muito importantes. Eu queria deixar um agradecimento aqui aos meus amigos de Jurandir e Taiguara, que vieram me visitar em um dia que eu não estava muito bem, assim. Foi um dia que eu tive uma crise de choro. E cada dia é um dia. Tem dias, assim, maravilhosos e tem dia que bate Nossa, aconteceu tudo isso. Depois da cirurgia, os meus hormônios estão mudando. E hoje eu falei um negócio pro Felipe que é muito verdade. Eu estou reaprendendo a me reconhecer. Eu não me reconheço. Porque aquela Elaine, ela tem que ficar guardadinha por um tempo. E ela tem que se transformar, né? Para uma versão melhor, para continuar vivendo, para continuar sobrevivendo. Então, nesse processo, o que é importante? Boa alimentação, muita fé e pessoas que realmente se importam do meu lado.
Então, assim, eu tenho tudo isso. Tenho Deus, em primeiro lugar, a minha fé. Eu tenho a possibilidade de me alimentar bem. Eu tenho amigos, familiares. Tenho minha mãe que se importa muito, que faz tudo por mim. Tenho meu sobrinho, que para mim é um filho. Então, eu tenho uma rede de apoio e eu posso buscar ter um trabalho que me permita ter qualidade de vida. Eu ainda tenho esse tempo. Então, assim, nada do que está acontecendo comigo me faz pensar que eu sou uma vítima. Porque comigo, não. Apesar, né, de ter esse questionamento, e eu conversei com várias pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu, e sempre vi essa pergunta, por que comigo? Mas por que não comigo? É a questão. Ontem eu fui fazer uma tomografia, eu conversei com uma enfermeira que ela teve câncer na tireoide, câncer de tireoide, eu não sei, um câncer na garganta. E ela falou que fez radioterapia, que fez tratamento com iodo. Tenho visto muitas coisas, muitas pessoas que passaram por essas doenças estão bem. Eu tenho silenciado um pouco as coisas no Instagram, porque às vezes parece que a vida só gira em torno dessa doença e não. Eu acho que é justamente o contrário. Mas é muito bom conversar com pessoas que passaram por isso, que superaram, que falam, olha, não é o fim do mundo. Você tem uma vida e essas fases na vida, elas servem de transformação, né? Então é isso. Eu vim aqui conversar com vocês, farei um outro vídeo falando exatamente do que eu tive, da cirurgia, da UTI, de todo esse procedimento. Mas hoje eu só quis fazer esse vídeo para comemorar, porque tem um mês dessa segunda cirurgia que deu certo, que eu sobrevivi. Dia 26, agora eu tenho médico e vou ter que ter um tratamento aí, mas quando Deus fala pra gente, não tenha medo, é só seguir, não tenho medo. A minha vida está na mão dele, tá bom? Então, muito obrigada a todos, minha família, meus amigos e toda a minha rede de apoio. Obrigada a vocês, obrigada às pessoas que se importam. E o motivo desse vídeo principal é: se cuidem, busquem a fé, busquem essa força dentro de vocês. E é isso, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus.